Bom dia! Está começando mais um programa da Unimídia TV, Empresas e Negócios. E nesta manhã, juntamente aqui comigo, estará a doutora Bruna Maté. Ela que é advogada aqui em Caxias do Sul, estará tirando todas as nossas dúvidas sobre contratos. Isso mesmo, vamos falar sobre contratos. Nessa época de pandemia, a importância de se ter um contrato, né? Eu convido você aí de casa para estar ligado conosco. Curta, compartilhe a nossa página. Fique ligadinho, está começando mais um programa da Unimídia feito para você. Bom dia, pessoal. Nessa manhã, juntamente aqui comigo, está a doutora Bruna Maté, ela que é advogada aqui em Caxias do Sul e vai tirar muitas dúvidas para a gente sobre os contratos. Afinal, por que eles são tão importantes, principalmente nessa época de pandemia? Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia pessoal da Unimídia, bom dia pessoal. Doutora, por que tão importante os contratos? Então, sempre que uma negociação é feita, né, entre as partes, seja ela um contrato de uma compra e venda, uma prestação de serviços, a gente sempre tem que documentar, né? Colocar no papel a vontade das partes, aquilo que as partes estão negociando, enfim, né? Qualquer problema futuro que venha acontecer, a gente tem como conseguir comprovar aquilo que foi feito, né? Não tenho como senão comprovar uma compra e venda, simplesmente se eu não tenho um instrumento jurídico que demonstre isso, né? E hoje em dia, com tantos contratos, também a importância deles serem prescritos. Sempre. Sabe que, sobretudo aqui na nossa região, é bastante comum as pessoas confiarem muito na palavra do outro, né? Os mais antigos, principalmente, né? Então, vamos lá, eu vou vender meu carro para o meu vizinho, né? Pega ali o carro e leva, né? Não tem como. Aí dá problema no carro, a gente vai ter qual o respaldo jurídico para cobrar a outra parte. Então, sempre documentar, né? E hoje em dia ainda tem muitos que acabam caindo nisso, né? Acreditando na boa-fé, porque é conhecido, porque é amigo, e acabam às vezes... E acham que nunca vai dar problema porque é conhecido, né? Então, sempre é muito importante a gente documentar. Principalmente, quando é conhecido já tem que documentar. Então, quando a pessoa não é conhecida, que seja, sei lá, vai contratar alguém para fazer algum serviço na minha casa, fazer uma obra, né? Sempre documentar. Até porque hoje, se for cobrar alguma coisa na justiça, tem que ter, né, como provar. O respaldo jurídico, né? O instrumento jurídico para isso é o contrato. Outra coisa que eu queria comentar também, hoje com um acesso muito fácil da internet, né? Muitas pessoas usando os modelos prontos que estão disponíveis. Sim. Hoje dá um Google lá, a gente acha os contratos, né? Qualquer contrato que você quiser, você vai achar. Pode ser usado? Pode, né? O que acontece? Muitas vezes eles não têm a legislação aplicável ao caso, ou ele não tem os detalhes da negociação. Então é um contrato genérico. Só que, via de regra, o que acontece? Se eu vou vender um carro, como o exemplo que a gente falou anteriormente, né? A gente sempre vai ter algum detalhe, vai ter alguma particularidade. Cada negociação é uma negociação isolada, é uma negociação avulsa, né? Eu não tenho como generalizar. Então, dá para usar? Dá, mas o barato às vezes pode sair mais caro, né? Porque quando a gente tenta fazer um contrato, a gente sempre tem que se atentar aos detalhes de cada negociação, aos direitos, aos deveres de cada parte, qual é o objeto desse contrato, o que está sendo negociado, forma de pagamento, prazo de pagamento, cláusula penal em caso de descumprimento, né? E então tem que individualizar, né? Assim como a gente costuma dizer que cada pessoa é individual, enfim, o contrato também, a negociação também, né? E hoje em dia existem muitos tipos de contrato. Muitos. De venda, de alugação. Os mais comuns, para tudo a gente pode colocar no papel, né? Então, assim, existe contrato de compra e venda, que são os mais usuais, né? Mais corriqueiros do nosso dia a dia. Contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviços, contrato de locação. Quero fazer uma obra, vou contratar uma empreiteira. Vai lá e faz o contrato, né? Então, é grande o número, né?
Algo que eu queria falar que nem no nosso dia a dia. Muitas pessoas moram de aluguel, né? Pagam aluguel. A importância de ter, principalmente nessa pandemia, né? Porque muitos até mesmo se apertam e acabam não pagando. Sim, na verdade, o contrato de locação, ele tem duas particularidades, né? Ele é benéfico tanto para o locador quanto para o locatário, né? Por quê? A pessoa que está alocando um imóvel, ela tem que ter a garantia de que a pessoa que está lá não vai querer ficar lá 10 anos sem ter nenhum tipo de regularização, e daqui a um pouco pode dar ensejo a uma ação de usucapião, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um contrato de locação, eu tenho a comprovação de que o imóvel foi locado. A pessoa não está lá por livre e espontânea vontade usando o imóvel, certo? Então, e a parte de quem loca o imóvel, no caso, tem a segurança jurídica de que daqui 20 dias, daqui 30 dias não vai ser despejado, né? Que tem um dos artigos da legislação da lei de locação, é o prazo da locação, né, a vigência, então não vai poder ficar a cada 30 dias despejando as pessoas que estão morando lá. Sim, tem que haver, por isso o contrato já ajudaria ambas as partes. É isso, né? sempre. Na verdade, assim, em resumo, assim, falando de contratos, de uma forma bem simples, o que é um contrato? É um acordo de vontade entre as partes. Não é porque eu estou locando uma casa que ele tem que ser benéfico somente para mim. Ele tem que ser benéfico para você que está alugando o imóvel, né? Ele tem que beneficiar ambas as partes. E também hoje, ainda mais com essa pandemia, que a gente vai falar muito sobre isso aqui no programa hoje, também sobre muitas festas estão sendo canceladas, né? Muitas assim, contrato e acabam ficando na mão, né? Sim. Pessoas que não pode fazer a sua festinha, outros muitas vezes até mesmo na hora acabam cancelando o seu evento. Isso, estamos tendo muitos casos nesse sentido, né? Sempre quando a gente contrata, pensa em casar ou fazer uma formatura ou uma festa de aniversário, em função do número de eventos, de casas de eventos que tem, elas são feitas com bastante antecedência, né? Então daqui a pouco as pessoas começam a organizar um casamento com um ano e meio de antecedência. Então isso sempre, qualquer fornecedor que é contratado nesse período, a gente tem que fazer um contrato, certo? E aí agora veio essa pandemia, ninguém estava esperando por ela, fomos todos obrigados a cancelar tudo, né? Parar com a nossa vida. Então, por mais que a gente tenha um contrato, né? Acredito que todos os fornecedores e consumidores, nesse caso, tenham, ambos foram prejudicados. Então agora cada caso vai ter que ser analisado isoladamente, né? Se acaso eu paguei por a festa foi cancelada, tem o direito do dinheiro de volta? Tem. Na verdade, assim, a gente sempre coloca nos contratos desses de prestação de serviço, de fornecimento de matéria-prima para eventos, enfim, tem cláusula penal em caso de inadimplência ou de descumprimento do contrato, certo? Via de regra, a gente aplica essas cláusulas, né, na justiça, ou se porventura uma das partes cancela, a gente consegue administrativamente, às vezes, resolver com base naquilo que está no contrato. O que eu penso, em relação a essa pandemia? Na verdade, fomos todos obrigados a cancelar os eventos, né? Ninguém cancelou um casamento na semana do evento porque quis. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter que ter um pouco de cautela para aplicar esses contratos. Acho que vai ser o grande segredo do desenrolar ali daqui para frente, né? E o que fazer se acaso não for feito o contrato? Então, você diz nos contratos agora de eventos. Sim. Tá. Nesses vai ver como é que as partes vão negociar nesse caso, né? O ideal é pegar o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e aplicar o caso, né? Mas o que acontece? Via de regra, esses contratos de eventos, eles têm multa em caso de descumprimento. Quando eu formalizo a gente costuma colocar, vou te dar um exemplo, tá? Multa de 50% de descumprimento se o contrato foi cancelado até 60 dias do evento, né? Ou é uma multa, ou se acaso for mais de 100 dias do evento, a multa já reduz um pouquinho, né? Se não tem, o que você vai aplicar? Que multa você vai aplicar? A gente vai ter que chegar num consenso entre as partes, né? Ter um acordo entre elas. E hoje, se for fazer um contrato para locação, o que deveria ser colocado?
Então, independente do contrato, seja ele qual for, independente, porque cada um vai ter uma legislação aplicável, né? Vai ter Código do Consumidor, o contrato de locação tem a lei das locações, do inquilinato. Cada contrato tem uma legislação, dependendo do assunto, claro, né? O que é básico de cada um, independente dos modelos da internet que a gente estava falando antes, né? Todos eles têm que ter qualificação completa das partes, né? O que é qualificar corretamente as partes? É todos os dados, nome completo, CPF, RG, endereço. Porque normalmente, pode ser que a gente conheça a parte contrária, né? Mas a gente não conhece. Eu botei lá, anunciei na internet e vender um carro, certo? E se eu não sei de onde veio essa pessoa, eu vou ter que saber o endereço dela, porque se eu tiver que acioná-la na justiça, eu tenho todos os documentos, eu não vou poder sair procurando essa pessoa depois disso, né? Então, nome completo, qualificar toda a parte, né? Todos os documentos pessoais, enfim, endereço de ambas as partes. Primeiro item depois, o objeto do contrato, o que está sendo negociado. É uma compra e venda de um carro? Descreve o carro corretamente. É uma construção de uma casa com uma empreiteira? Descreve detalhadamente o que está sendo negociado. Quanto maior o número de informações, menor o índice de dúvidas depois. Fora isso, ainda temos direitos e obrigações de todas as partes, né? De ambas as partes, né? Você está me vendendo, você tem que me entregar o carro. Qual é a minha obrigação? Eu tenho que te pagar o carro, da forma como nós estávamos combinando, certo? É preciso ter, ainda, a gente costuma colocar o foro, né? O que isso quer dizer? O local em que o contrato está sendo formalizado, né? A cidade, no caso. Cada contrato pode ser que tem foro privilegiado, que a gente chama, que é chamar por talvez um domicílio diferente daquele que o contrato foi feito. Mas, enfim, o básico do básico seria isso, né? Depois, o ideal é que a gente coloque cláusulas com o detalhamento da negociação. Até porque quando precisar ir em frente ao juiz, né? Vai precisar ter o contrato e o juiz não vai conhecer. É o que eu costumo falar sempre, os juízes, o Poder Judiciário, eles não me conhecem, eles não conhecem o contratante e o contratado, eles não conhecem detalhes da negociação, certo? Então ele vai se basear em cima daquilo que está no papel. E se a pessoa não tem o papel, ele vai fazer o quê? Ele vai julgar como? Ele vai ele vai sentenciar um eventual processo como? E mesmo assim, muitas vezes tendo o contrato, ainda às vezes é dificilmente, né? Sim. Mesmo tendo um contrato, às vezes via judicial, o caminho já é um pouco mais lento. O que a legislação determina, tá? E o que a gente costuma sempre orientar. Sempre quando a gente faz um contrato de compra e venda, seja ele qual, o contrato, na verdade, não de compra e venda, qualquer contrato que for, 2 testemunhas no final. A gente sempre dá a dica, né? Por quê? Pela legislação, quando a gente tem 2 testemunhas ou mais no contrato, ele se torna um título executivo. O que isso quer dizer para o pessoal que está em casa, que talvez não entenda, né? A gente consegue, tendo 2 testemunhas e tendo um título executivo, a gente consegue acelerar em anos o andamento de uma ação judicial. Porque o processo de execução, ele é muito mais rápido, ele é mais célere do que um processo de conhecimento normal, certo? Se eu não tenho um título executivo, eu tenho que convencer o juiz acerca do meu direito, né? Vou ter que fazer uma ação de rescisão de contrato ou uma ação de cobrança para cobrar um aluguel, por exemplo. E aí, para depois ter uma sentença, para depois a gente conseguir cobrar aquele valor da pessoa, certo? Aí a sentença vai ser título executivo, no caso, né? Se eu tenho o contrato com as 2 testemunhas, ele já é automaticamente um título executivo, eu não preciso ter todo esse processo de convencimento do juiz. Então, a gente consegue ganhar ali 1, 2 anos já e cobrar e executar ele direto, né? Agora, com essa causa da pandemia, o que fazer com os contratos que já estão em vigor? A gente tem discutido bastante sobre isso, né? Porque, na verdade, assim, a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Ninguém estava esperando por ela. Então, assim, a gente tem um contrato de locação que estava em andamento, por exemplo, e agora a gente se vê numa situação que as pessoas não estão conseguindo pagar, certo? Ou os eventos cancelados, como a gente falou antes, né? Então, assim, eu acho que daqui para frente a gente vai ter que se adequar. Eu estava um tempo atrás falando com o pessoal de prestação de serviços, de eventos, de casamento, falando sobre isso, inclusive, e a gente vai ter que se adequar. A gente não sabe ainda como o Poder Judiciário vai se comportar. Eu acho que todos nós fomos obrigados, estamos sendo obrigados a passar por isso, certo? A gente tem aí uma grave crise que está gerando.
Eu acho que o número se a gente levar ao pé da letra o que está no contrato, com aplicação de multa, com aplicação das cláusulas penais, com cobranças de juros, com tudo, ele vai ficar impraticável em caso de descumprimento nesse caso, né? E aí as partes vão ser, elas vão ter muitos encargos que ninguém quis. Eu não quis não pagar o meu aluguel, assim como o proprietário também não quis que, né? Então, assim, a gente precisa ter o embasamento, sim, mas eu acho que daqui para frente, o que a gente vai ter que ter é um pouco de bom senso, tanto de nós, advogados, como das partes. E eu penso que vai ser muito bom a gente ter, vai ter que prevalecer o acordo, né? Daqui um pouco eu vou pagar, sim, o meu contrato de locação, né? O meu aluguel, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Então, daqui um pouco o locador dá um desconto, não cobra multa, não cobra os juros, sabe? Faz um pagamento parcelado, faz um aditivo a esse contrato para se adequar àquilo que está em função do que vai ficar agora, né? Tá tudo muito recente. Tem muitas firmas até mesmo que estão aderindo, né? Se o funcionário fez até mesmo um empréstimo, né? Tem um contrato, eles estão, vamos dizer assim, em vez de cobrar agora, deixando para cobrar mais à frente, né? Isso, até a Caixa, o pessoal que não está conseguindo pagar os financiamentos, eles não estão podendo fazer as ações de despejo, nem cancelar as compras, enfim, que foram feitas, os financiamentos. Eu acho que vai ter que prevalecer o bom senso, né, nesses casos. Sim, e que nem as pessoas que têm contrato vigente, né, que tem conta parcelada, fica meio complicado. Também, na verdade fica complicado para todo mundo, né, Anice? Quem tem compra parcelada, daqui um pouco renegocia o pagamento dessa dívida, né? Foi lá, tinha um contrato que tinha que pagar em 10 vezes, tenta negociar, paga em 20, paga em 30, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Então eu acho que agora nós vamos ter que todos nós nos readequarmos a um novo sistema de sociedade, de mundo, porque a gente não sabe como vai ficar. Então, assim, é injusto eu ter que cobrar da outra parte a execução total do contrato. Sei lá, os 50% de multa, às vezes, pode ser que seja, que tenha, a pessoa já não consegue pagar o mínimo, imagina mais os acessórios, né? Sim. Às vezes uma simples conversa, né, leva a um bom resultado. Claro, eu acho que o bom senso deve prevalecer aqui para ambas as partes. Porque eu acredito que não só em bancos, mas em lojas, vai ter muitos que vão, assim, facilitar, né? Vai deixar para você jogar lá para a última parcela, enfim, né? Isso. O contrato ainda se manter vigente, né? Vamos voltar ao caso da locação, né, do imóvel. Para o locador não perder a locação do seu imóvel, porque, né, afinal de contas é a perda de um negócio. E para o locatário não perder a sua casa, vai morar onde, né? Não tem muito o que fazer. Então eu acho que o bom senso agora deve prevalecer, sim. Vai ter que ser muito usado daqui para frente. O Poder Judiciário vai ter que se adequar. Nós, advogados, vamos ter que nos readequarmos a essa nova estrutura, porque muito embora nós tenhamos uma legislação aplicável a cada caso, agora é uma situação nova para todo mundo, né? Como a gente tinha falado antes de festa, como agora não podemos fazer o acúmulo de pessoas, né? Muitos até mesmo casamentos estão sendo cancelados, né? Tivemos casos de cancelamentos que, quando começou a crise, o casamento era no sábado, na terça-feira foi cancelado, na terça antes. Com tudo pronto, como que se faz? É complicado. Eu acho que nesse caso, assim, a minha sugestão é que os contratos não sejam cancelados, os eventos não sejam cancelados, vamos adiá-los, certo? Marque uma nova data, fala com o seu fornecedor, fala com, enfim, seja lá o que for, adiem. Assim, nenhuma das partes vai sofrer prejuízos, né? Outra coisa que eu gostaria de perguntar, as pessoas podem cobrar multas ou aplicar até mesmo cláusulas penais? Nesses casos de pandemia? Sim. Voltamos a falar, na verdade, de como estávamos falando antes. Pode? Tem embasamento? Tem. Cobrar? É justo, na verdade, nesse momento? Eu não cobraria. Embora tenha um embasamento legal, eu acho que eu não cobraria. É questão de bom senso. Você pensa que, vamos falar de uma forma bem simples assim, o fornecedor, você tinha um evento, você cancelou ele. Se você cancelar, o seu fornecedor pode ser que não tenha direito para te reembolsar o valor do cancelamento, certo? Então você vai ficar sem o dinheiro, sem o seu evento, claro, mas você vai ter que brigar na justiça para receber esse valor. Então você pensa o tamanho da crise que isso vai gerar no mercado?
Complicado. É complicado, né? É complicado, doutora. Eu quero, neste momento, pedir para você de casa ficar ligadinho conosco, que a gente vai rapidinho com um breve intervalo e logo mais a gente volta. Caxias do Sul tem um ponto certo. Restaurante e Pizzaria Ponto Certo. O lugar ideal para você que gosta de comer bem. Aberto diariamente para almoço com self-service. Com 36 variedades de salada, entre elas frutas. 12 de comida, 12 de pizza e 5 de sobremesa. E não para por aí. Agora você conta com produtos coloniais. Entre eles, pães, cucas, salame e queijo. Atendemos das 11 às 14h30 para almoço, das 11 às 19 para a venda de nossos produtos coloniais, de segunda a sexta-feira. No sábado, das 11 às 16 horas. Ponto Certo. Venha conhecer esse novo sabor. Localizado na rua Marechal Floriano, 959, no centro de Caxias do Sul. Tá querendo construir ou reformar? Já andou muito por aí procurando as melhores ofertas? Vem para a América! Temos ofertas em todos os setores da loja. Veja nossas promoções. Lâmpada 9 watts de R$ 9,90 por R$ 6,90. E tem mais. Ducha Sublime Zagonel de 120 por R$ 99,90. Um refresco para a sua vida. Agilidade para o seu dia. Parafusadeira Wonder de 314 por R$ 269. Venha para a nossa nova loja, que inaugura dia 30 do 11. Aqui tem promoção todo dia. É Rua Conde Deu, 1168, bairro Bela Vista. Telefone 3228-7112. Qualidade, compromisso, eficiência e excelência em mármore. Conheça a Marmoraria Romab. A Marmoraria Romab abre a sua fábrica em Balneário Gaivotas, em Santa Catarina. O diferencial está na qualidade dos produtos, aliado aos melhores preços. Executa todos os tipos de acabamento, utilizando o que há de mais moderno no mercado de mármore. Com uma linha de produtos vasta, oferece ladrilhos para pisos, revestimentos para paredes, tampos, colunas, pia, lavatórios e acabamentos diversos. Com uma política de qualidade focada em satisfazer plenamente os clientes, cumprindo com todos os requisitos exigidos e sempre com um compromisso contínuo de aprimorar a qualidade dos nossos produtos e serviços. A Marmoraria Romab tem tudo para atingir a perfeição e execução em cada projeto. A beleza da natureza, aliada à tecnologia, consolidou a qualidade e o sucesso da nossa empresa. Iniciaremos as atividades no dia 9 de março. Então fique ligado e no dia 14 de março, a partir das 9 horas da manhã, teremos o nosso coquetel de inauguração. Venha conferir! Localizada na rua Wilson Manuel Valerim, no número 390, no centro, ao lado da farmácia AC Farma, em Balneário Gaivota, Santa Catarina. Para mais informações, ligue 48998-327905. Romab, excelência em mármore. Voltamos com o nosso programa Empresas e Negócios e tirando todas as nossas dúvidas sobre os contratos, né? Aqui juntamente conosco está a doutora Bruna Maté, ela que é advogada. Nessa manhã, doutora, eu gostaria também que explicasse um pouquinho para nós aqui para nós aqui do Unimídia e o pessoal de casa, o que fazer com os contratos que ainda estão em vigor, né? Muitos de compra, venda, até mesmo aquelas festas já pagas. Para o casamento já estava para acontecer e agora não deu mais. O que fazer? Então, eu acho que daqui para frente nós vamos ter que nos readequar, certo? Acho que vai ser o grande segredo, assim. Aliado, claro, ao bom senso, enfim. A gente não sabe ainda como
o Poder Judiciário vai se comportar daqui para frente, né? Então, assim, é até interessante comentar. Quando a gente, na nossa faculdade, enfim, quando a gente cursa, os professores falam muito da tal teoria da imprevisão. O que é essa teoria da imprevisão? Ela parecia ser tão teoria que a gente pensou nunca vai ser aplicada na prática, né? Mas o que consiste essa teoria da imprevisão? Porque eu acho que daqui para frente é o que vai nortear as decisões do Poder Judiciário, que vai balizar as decisões daqui para frente. Antigamente, o que eles nos davam de exemplo na faculdade de teoria da imprevisão era o seguinte: em épocas, você estava lá em meados de 1940, 1945, você vai lá e faz um contrato de compra e venda com uma construtora para construir um prédio. E aí o prazo de entrega, por exemplo, era lá, junho de 1945. Só que o que a gente teve o que estava acontecendo em 1945? A Segunda Guerra Mundial. Em detrimento dessa guerra, por certo que a construtora não conseguiu finalizar a obra, certo? Dessa construtora, desse prédio, enfim. Então, a pessoa que já tinha investido todo o seu dinheiro, todas as suas reservas, ficou sem um apartamento. A construtora não conseguiu finalizar a obra em função da Segunda Guerra, dos bombardeios, enfim. Não tinha fornecedor de matéria-prima, a obra parou. E aí faz o quê? O cliente teve culpa? Não, o cliente não teve culpa. Então, eu acho que, assim, nessa época, essa teoria da imprevisão, eles justificavam que era o mecanismo, ou, enfim, a justificativa plausível para se rescindir um contrato sem aplicação de multas, baseado na teoria da imprevisão. Então, por mais que na época da faculdade a gente achava que não teria aplicação prática, eu acho que hoje ela vai voltar com tudo. Tem ainda, no embasamento jurídico, ela ainda está vigente no nosso Código Civil. Se não me falha a memória, lá pelo artigo 317, por aí. E eu acho que é o que vai ter que balizar, vai ter que nortear o nosso trabalho enquanto advogados e o Poder Judiciário. Vai ser uma justificativa. Nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. No mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco, exatamente. Então, assim, não temos como aplicar a legislação que tínhamos vigente até então. Temos como aplicar? Sim, nós temos. Mas eu acho que não é por aí. Porque senão a gente vai ter um segundo problema muito sério. Infelizmente, a gente tem um problema de recessão econômica muito severo que eu acho que está chegando por aí, está se avizinhando, sabe? Então, aquilo que nós pudermos fazer para minimizar esses impactos dessa pandemia, dessa crise no mercado, a gente vai ter que fazer. E talvez aplicar a teoria da imprevisão vai ser uma delas, certo? Vai ser a teoria ou a justificativa plausível para se rescindir um contrato de compra e venda sem aplicar multas, entende? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Com essa pandemia mudou muitas leis? Mudou muita coisa? A legislação, ela ainda continua a mesma, certo? O que acontece? Existem projetos de lei que estão em andamento, tá todo mundo tendo que se adequar. Assim como já saiu algumas normas referentes à Justiça do Trabalho, que está autorizando a suspensão dos contratos de trabalho, ali por 60, 90 dias, para as empresas se manterem estáveis, ou na medida do possível se estabilizarem, né, agora diante da crise, vão ter que surgir, penso eu, para balizar todo o direito novamente, né? A gente tem um Código Civil, um Código de Processo, que ele é de 2002, é de 1940, ela vai pedrada, né? Então, assim, tem um projeto de lei em andamento, o Poder Executivo já está ajudando bastante a população, enfim, né, com medidas provisórias, referente ao auxílio emergencial também, medidas provisórias. E tem também um projeto de lei em andamento para alterar alguns artigos do Código Civil e do Código de Processo, que vai basear agora essas relações daqui para frente, né? Direito de família, direito de sucessões, contratos, vão ter que nos dar um norte, né? Porque a gente não tem como aplicar a legislação antiga, lá de 2002, numa situação nova, que não tem precedentes no mercado, não tem precedentes na história, certo? Então, a gente vai ter que todos nos adequarmos a esse novo sistema daqui para frente. Outra coisa que eu também gostaria de lhe perguntar é como que o Poder Judiciário, né, tem se comportado diante de tudo isso? Pois é, então, a gente não tem ainda nenhuma decisão
de algum processo nesse sentido, né? Alguém que tenha tido seu evento cancelado, não tivemos tempo hábil ainda de ver se essa questão vai ser levada para o judiciário ou não. Então a gente não tem como saber como é que eles vão aplicar. O que eu penso? Que se for editada, aprovado algum projeto de lei que vai nos dar um norte, vai balizar essas relações, né? Vai dizer, ó, a gente vai ter que aplicar daqui até aqui, né? Como é que vai ser feito? As jurisprudências que foram usadas em casos análogos, o que são jurisprudências? São as decisões dos tribunais, certo? Que a gente costuma usar muito como parâmetro, né? Para nossos estudos e nas ações. Eu penso que essas jurisprudências até então vigente, a gente não vai ter como aplicá-las agora. Repito, a gente está num caso, numa situação prática sem precedentes. Ou seja, não tem decisões parecidas. Então não adianta eu ir lá no site do tribunal e ver um acórdão, alguma decisão do Tribunal de Justiça, por um caso de multa de locação, por exemplo, a situação era uma, agora a situação é totalmente outra. Né? Então não tem como eu aplicar uma coisa antiga, decisões de casos similares, num caso agora, porque não é parecido com nada isso que a gente está passando, com nada que nós já tenhamos vivido, né? Dicas para quem está passando por isso, né? Bem complicado. Eu acho que, bom, a primeira delas, de uma forma bem resumida, fazermos sempre o contrato. Quem já tem, ok, a gente vai ter que estudar um jeito de adequá-lo à nova situação, né, do mercado. Faz ele sempre com o maior número de detalhes possível, né? Quem não tem o contrato, a gente vai ter que ver como é que vai fazer, usar outros mecanismos de prova, mas isso já era usual, comumente feito antes. E dicas daqui para frente, eu acho que assim, deve prevalecer sempre o bom senso. Acho que as partes têm que sentar e conversar, né, nisso. Agora, acho que mais do que nunca, acho que nada é à toa, enfim, que a gente não é por nada que estamos passando por isso. Então, eu acho que deve prevalecer muito o bom senso, respeitar um pouco a situação que o outro está passando e ver se a gente chega num denominador comum. Se colocar até mesmo no lugar do outro, não né? tem como não numa situação dessa. Sim, e a importância também, queria ressaltar a importância ali das duas testemunhas, né? De ter sempre. as duas testemunhas. Sempre. Porque eu não sabia que num contrato seria o ideal duas testemunhas. Sempre. Eu sempre, quando eu faço um contrato, eu digo, não esqueçam das duas testemunhas, não esqueçam das duas testemunhas. Hoje tivemos a explicação, né? Ele torna, se necessário judicializar a questão, ele torna o processo bem mais célere. Como também a gente falou, hoje em dia com o contrato, acredito que também não é um horror assim, né, para se pagar, para fazer um contrato, não ir na boa fé, né, porque é conhecido, muitas vezes deixa de fazer e acaba, muitos se tivesse o contrato, talvez não estariam passando por que estão passando agora nesse momento, né? Exato, também. Porque na verdade assim, quando a gente não tem um contrato, a gente vai ter que buscar outros meios de prova para se comprovar aquela relação entretida entre as partes, né? Com um contrato, você tem metade do caminho. Um contrato vai te dar sempre 100% de certeza que você não vai ter problemas, não. Ele não vai te dar 100% de certeza que você nunca vai se incomodar porque você tem um contrato. Não, você pode vir a se incomodar. Ninguém está isento disso, ninguém está livre disso, né? Mas eu acho que ele dá uma segurança jurídica para ambas as partes, né? Outra coisa também que eu lembrei agora de falar sobre que muitos se aproveitam até mesmo da situação dos juros, né? Que a gente estava comentando antes. Sim, eles estão aplicando às vezes multas abusivas, juros abusivos, as cláusulas abusivas de contrato, né? Sempre quando tem um caso que a gente se depara, a gente tem que acionar o judiciário, enfim, né? Mas eu acho que, como a gente falou antes, nesses casos, agora, daqui para frente, sobretudo, o bom senso, né? Se aproveitar de uma situação de fragilidade do outro e aplicar juros abusivos, não, né? Como advogada, você acha, doutora Bruna, que esse momento é um momento assim ideal para compras? Olha, no meu ponto de vista, assim, a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar daqui para frente, né? Estamos todos diante de uma crise financeira. Eu acho que, na verdade, o período de recessão não chegou ainda. Eu acho que a gente vai passar por ele. Deve estar em iminência de acontecer. Então eu acho que, não vou dizer não vamos comprar, porque daqui a um pouco isso vai gerar uma pane no mercado. Não vamos comprar, é arriscado falar, tem quem está precisando vender.
Mas quem que optar por comprar, que faça com cautela. Lembrei disso hoje quando eu conversava com uma das nossas telespectadoras e ela falava no desejo que eles já tinham até mesmo olhado assim para comprar um imóvel, né? Mas eles estavam com medo, porque devido à pandemia e até mesmo alguns até, não sei se é o momento certo, todo mundo se preocupa, mas até mesmo pelo juro, né? Porque agora é um momento que talvez o contrato, vamos dizer assim, quando você compra está um valor e depois... Algumas instituições financeiras, elas estão prorrogando os prazos de pagamento, né? Elas estão revendo percentuais de juros, eles estão não cobrando quem está com débito, já quem está inadimplência, tentando evitar daqui um pouco uma ação de desapropriação, de despejo, né? Ou, enfim, de retomar o imóvel, mandando a leilão, aquela história toda, né? Então, sim, o momento é de cautela. Eu acho que daqui para frente, assim, a gente não sabe como é que o mercado vai estar daqui a um mês. Hoje está tudo muito dia após dia, um dia de cada vez. A gente não sabe amanhã como é que vai estar. Hoje nós estamos aqui com um pouco de liberdade ainda de circulação. Mais 2, 3 semanas, daqui a um pouco a gente não sabe se a gente não vai estar vivendo lockdown, que nem algumas cidades do Norte e Nordeste já estão passando por isso. Agora eu vi que Niterói também, né? Então a gente não sabe. Eu acho que daqui para frente é questão de ter um pouco de cautela. Se optar por comprar, vender, ou seja lá o que for, optar por fazer, vou casar daqui a um ano, vou contratar as coisas, os fornecedores, ok, faça, mas faça com cautela, faça um contrato, coloque as cláusulas de rescisão, enfim, como a gente já tinha mencionado antes, né? Mas eu acho que deixar de fazer é arriscado, a gente vai estar num círculo vicioso daqui a um pouco, deixando em crise quem está precisando vender. Isso mesmo. Então, ressaltando aí para o pessoal de casa, eu acho que no momento como esse, a melhor coisa que tem a ser feito é se colocar no lugar do outro, né? Ter o bom senso e não esquecer o contrato, né? Sempre. Contrato... Sempre. Eu acho que o contrato ele baseia as nossas relações jurídicas sempre, né? Seja ela qual for. Eu vou te vender o meu carro. Não vai passar por uma garagem. Vamos fazer um contrato. Botar ali data que foi feito, quais são as garantias, quais são os meus deveres, quais são os seus. Então, não custa. Às vezes, é melhor investir no papel do que não ter como correr atrás depois. Isso é verdade. Bom, a gente quer agradecer, doutora, pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui juntamente conosco na Unimídia. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas o pessoal aí de casa, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição. Isso mesmo, qualquer dúvida, você pode colocar aqui debaixo o seu comentário, que logo mais a doutora já vai estar aí te respondendo, viu? Obrigado a você aí de casa, curta, compartilhe a nossa página. A gente agradece a você, telespectador, que tirou seu tempinho para estar aqui ligadinho conosco. Afinal, a Unimídia está em 194 países e 247 cidades. Muito feliz por isso. Agradecemos a você, porque sabemos que o crescimento da Unimídia TV é graças a você aí de casa, que sempre está ligado conosco. Muito obrigada pelo seu tempo e até o nosso próximo programa.